Oi gente, bem-vindos a mais um Momento de Acolher e hoje a gente vai continuar falando sobre Mindfulness e os nossos momentos difíceis. Nós já falamos um pouquinho sobre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que pouca gente sabe, que fica bem diferente quando a gente está passando por um momento difícil, que são nossas memórias. Então, naturalmente, todos nós já temos uma tendência a lembrar e a recordar muito mais daquelas coisas que deram errado ou daquelas lembranças difíceis do que das coisas que deram certo e das lembranças boas que a gente teve na vida. Isso acontece porque para a gente conseguir sobreviver e chegar até aqui, é muito mais interessante que a gente guarde aquilo que nos fez mal, para a gente não repetir e não correr um risco, do que aquilo que deu certo. Então eu falo que a nossa mente, ela é como teflon para as nossas memórias positivas ou para os nossos eventos positivos e como velcro para os nossos eventos negativos. A gente acaba lembrando e se apegando muito mais neles. Isso, naturalmente, sem a gente estar passando por um momento difícil. Quando a gente está passando por um momento mais difícil, isso fica ainda mais grave. Então a gente tende muito mais a lembrar das coisas que a gente passou e não deu certo, a gente tende a lembrar das pessoas que nos decepcionaram, do que daquilo que foi tudo bem. A gente tem na mente uma estrutura que chama hipocampo. E o hipocampo ele é responsável pela memória que a gente chama de memória relacional. O que é isso? Você já deve ter passado por isso. Então, sabe quando você está andando numa rua e aí você sente o cheiro do bolo que a sua avó fazia quando você era criança? E aí parece que vem, né, na mente a imagem da sua avó, a casa dela, a sua infância. Isso é a nossa memória relacional, que tem a ver com os nossos sentimentos e com as situações que geram algum sentimento na gente, né, intenso. Tanto bom como também ruim e mais difícil. Mais difícil seria a palavra mais adequada do que ruim, né, já que as nossas memórias difíceis também servem para nos ajudar. Mas a questão é que o hipocampo, quando a gente está num momento mais difícil, fica muito mais fácil dele ativar aquelas memórias que foram mais difíceis e dolorosas para a gente. Então, às vezes a gente está numa situação difícil e olha para o rosto de alguém e isso faz com que a gente lembre de uma outra pessoa que eu tive um problema e que me olhou do mesmo jeito. E aí eu já fico achando que aquilo vai se repetir, que a situação vai ser a mesma. Parece que já ativa toda aquela memória da situação passada que eu tive um problema. Então é mais ou menos assim. Vamos supor, né, que eu já passei por uma situação na vida onde eu fui demitido do trabalho. Vou dar um exemplo. Né, e eu começo a lembrar, começo a perceber o que aconteceu antes de eu ser demitido. Então, meu chefe já me olhava de um jeito esquisito, eu lembro de ter chegado no trabalho e ter sentido um cheiro específico. E tudo bem, o tempo passou, eu superei, mas agora eu estou num momento difícil. E aí eu chego no meu novo trabalho e o meu chefe me olha com uma expressão que lembra aquela primeira situação que eu tive. Automaticamente essa memória já desencadeia todas as sensações que eu tive naquela primeira vez e eu começo a achar que tudo vai se repetir exatamente da mesma forma. Então, se eu não prestar atenção que talvez isso seja apenas a minha memória relacional que ativou por conta de uma situação difícil, eu posso acabar achando que tudo vai acontecer de novo e gerando sensações desagradáveis. Então isso acontece muito quando a gente está passando num momento mais difícil, de a gente achar, né, que a gente vai passar exatamente por situações parecidas que já ocorreram na nossa vida. E muitas vezes isso não é uma verdade. Bom, então tendo isso em mente, é importante quando a gente perceber que uma memória difícil foi ativada, a gente conseguir voltar para o nosso momento presente, para o nosso aqui e agora. E perceber que isso pode ser só uma coincidência,
e não necessariamente que as coisas vão acontecer exatamente da mesma forma, né? Ou então, perceber como eu posso responder melhor para essa situação. Será que eu posso ir e tirar a minha dúvida, checar com a pessoa, né? Ou o que eu posso fazer para me proteger melhor? Então eu vou convidar vocês para a gente fazer uma meditação e aterrissar os nossos pés no aqui e agora, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Vamos lá? Então, podemos nos sentar e encontrar a nossa posição confortável, a nossa posição digna para uma prática. Talvez notando o que vem na sua mente quando eu digo essa palavra. E se posicionando de forma consciente, trazendo atenção para esse momento. Fechando os olhos ou relaxando as pálpebras. E nos primeiros instantes dessa prática, vendo se é possível trazer a intenção de aterrissar no momento presente, de notar as sensações presentes nesse momento, com abertura e gentileza. Iniciando essa prática, notando as sensações nos pés. Notando o toque dos pés com os sapatos ou com o chão. O toque dos dedos entre eles. Arco do pé. Calcanhares. Notando a parte inferior da perna, as canelas, panturrilhas. Não é preciso pensar, e sim sentir as sensações nessa região. As sensações que estão aqui e agora. E subindo nas pernas, incluindo os joelhos, coxas. Notando o músculo das coxas apoiado aqui. E se sua mente fugir e foi embora para outros lugares, não tem problema. Tente notar que a mente foi embora e se parabenizar por ter percebido. Isso já é acordar para o aqui e agora. E com gentileza, voltando para as sensações do corpo nesse momento. Notando agora o quadril, a pressão do quadril para manter o corpo sentado. Tronco, a sensação das costas, a respiração na barriga, a respiração no peitoral. Talvez note seu coração bater.
pausando aqui por alguns instantes e notando a sensação de respirar aqui e agora. Apenas essa respiração e esse momento. Notando as sensações nas mãos. Talvez percebendo as sensações nas mãos de dentro para fora. Um pulsar. Uma temperatura mais quente. E expandindo para os braços. Sensações na pele do braço. Ombros. Vendo se há alguma tensão nos ombros. E se houver, fazendo a escolha de tentar relaxar. Notando esse ato de relaxar os ombros. Notando o pescoço. Sensações na garganta, na nuca. E agora notando a boca, tanto as sensações dentro da boca, o toque da língua com os dentes, céu da boca. Nariz. Percebendo o toque do ar nas narinas. Olhos. Talvez note as pálpebras mexendo. Ou a luz que entra pelos olhos, mesmo com eles fechados. Notando a testa. Talvez consiga perceber alguns resquícios das expressões que fez até agora na testa ainda. E o topo da cabeça. Será que tem alguma sensação aqui ou não? Também não tem problema não perceber nada. Mas trazendo curiosidade para se é possível sentir algo aqui. E nos últimos instantes dessa prática, notando o corpo como um todo aqui sentado. Inspirando e expirando junto com todo o corpo. Notando esse momento aqui e agora. Abrindo os olhos, se ainda não estiver aberto. Certo, gente. Então,
Sempre que vocês notarem alguma lembrança perturbadora ou alguma memória difícil, você pode pensar, será que isso é só uma associação que eu estou fazendo de algo que eu já passei e que não necessariamente é real agora, nesse momento? Como será que eu posso fazer para me cuidar melhor? E uma das dicas é, primeiro, antes de tomar uma decisão, tente notar o seu momento presente, se voltar para o aqui e agora. Sempre tentando manter a mente onde pisam os nossos pés. Muito obrigada por mais um momento de acolher e espero vocês aqui na semana que vem de novo. Muito obrigada!